nos pedidos de recuperação judicial. No agro, somam-se os eventos climáticos, custo de produção que é elevado, não é? Juros altos também, que podem, então, impulsionar a inadimplência. E a produtora rural e conselheira da Embrapa, Tereza Vendramini, participou de um evento na OAB que tratou, então, desse tema, recuperação judicial. E é com ela que eu converso agora. Muito bem-vinda. Boa noite, Tereza. Boa noite, Mônica. É isso aí. Eu gostei muito de falar isso. Olha, eu falo muito, a gente aqui, né, fala muito de desafios do agronegócio brasileiro. Simone, a gente tem que colocar isso aqui agora. É, né? Essa é. Impactando o setor, não é, Tereza? Então, a gente fala tanto, como eu tive essa oportunidade de participar de um painel, agora, foi antes de ontem, aqui em São Paulo, na OAB São Paulo, e que é o Congresso, né, 20 anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, né? Esse congresso foi feito pela Comissão de Recuperação de Empresas e Falências da OAB aqui de São Paulo. E eu tive essa oportunidade de sentar e discutir e falar em nome do agronegócio brasileiro, que não é fácil, Simone, porque eu acho que, para mim, foi muito importante estar no meio ali de advogados, de juízes, vários juízes, desembargadores, falando da nossa história, mas e eu falo assim que eu queria ter nascido advogada, porque teve muita coisa que é difícil compensar para a gente. Mas olha, foi um evento que foram 2 dias, eu acho que tão importante, que fala de muita coisa. Se eu não me engano, foram 12 painéis, né? O futuro da lei da recuperação de empresas e falência, esse foi um dos painéis. O outro faz quais as alternativas, né, entre o devedor e o credor. Outra coisa, outro painel sobre mediação, a mediação como instrumento de consenso. Mas eu participei de um que fala a crise do agronegócio e o produtor rural, estratégias para a superação da insolvência, né? Então, eu acredito que, além de ouvir os doutores que estavam comigo, a oportunidade que eu tive, eu acho que o que me surpreendeu muito, Simone, é os números, que eu fiz uma pesquisa antes de chegar ali. Em 2024, nós tivemos 2.273 pedidos de recuperação judicial. É que a gente não vai atrás disso, não sabe, não fica procurando, mas é um número muito grande. Quase 62%, Simone, mais assim em relação a 2023. Então, houve um crescimento muito grande de 2004 para 2025. E outra coisa, o primeiro trimestre de 2025 foram aprovados quase 389 pedidos, uma alta de quase 45% frente ao mesmo período de 2024. E outro número que para mim chamou muita atenção como produtora rural são os pedidos de recuperação judicial de pessoa física. Antigamente a gente não falava muito, né, das pessoas físicas, era mais de empresas, tal. Os pedidos de pessoa física puxaram uma alta aí com quase 200 pedidos, se eu não me engano o número é 195, e é o setor bovino, que é um setor muito tradicional, eu acho que muito mais tradicional no sentido de tudo que é. Eu sou pecuarista, eu sei disso, e o setor de cultivo de soja, que também puxou com 59 pedidos. Então, Simone, eu acho que é um assunto, sim, que nós já estamos discutindo, essa vez agora foi na OAB, mas a gente tem que discutir, a gente do agronegócio, sim, com certeza. Pois é, não é, Tereza, a gente vê aí, né, que esse cenário onde a empresa rural, o produtor, eles não conseguem sanar a dívida e para evitar a falência, então pedem a recuperação judicial. Você falando da lei aí, completando 20 anos, também tem um produtor que recorre à justiça e já sem crédito também não consegue, nem tem mais garantias, não é, Tereza, para oferecer aos bancos, enfim. E também não consegue nem investir, não é, Tereza, em novas tecnologias. Ou seja, é um bolo, é um cenário que vai se agravando cada vez mais. Por isso, a OAB, né, com esse intuito, né, de conversar e saber por que tantos, né, a gente vê os pedidos de recuperação judicial acontecendo no país. Você trouxe os números aí, né, Tereza?
Ô Simone, você falou, né, dessa dificuldade do produtor continuar o seu trabalho, e aí o que está acontecendo? Isso já é um fato que acontece para o Brasil inteiro, para os produtores em geral. A oferta de crédito, por causa desses acontecimentos que estão acontecendo, ela fica mais criteriosa, né? Os bancos tomam mais cuidado, eles realmente eles ficam mais seletivos, né? Para gerar um crédito para o produtor, e eles têm umas exigências contratuais muito maiores hoje em dia por causa de tudo. Eu acredito que isso é uma coisa, sim, que está acontecendo. Mas você também começou a fala falando assim, né, do produtor rural que está tendo muito desafio. O primeiro é isso aí que você falou, clima. Né? Nos últimos anos, a gente fala muito da seca severa, começou a chover no Brasil agora, graças a Deus, fogo, né? Lembro o ano passado tanto que pegou fogo, né, nas nossas fazendas, e água. Eu falo que a água, muito do Rio Grande do Sul, debaixo d'água, né? Eu falo disso. Outra coisa, outro componente para a gente, custos altos, né? E uma outra coisa, alta de juros. Hoje em dia a gente vê o produtor, ele pensa muito, só se ele tiver muita necessidade para, de alguma maneira, ele pegar um dinheiro para investir, porque os juros estão exorbitantes. Outra coisa, a produção veio vindo, né? Por exemplo, soja. O preço de grãos estava, o produtor estava caminhando, preços bons, etc. Nós tivemos uma retração do preço de soja muito grande. Aquele produtor que quis comprar mais maquinário, investiu mais, etc., ele teve e está tendo um problema muito grande. E esse endividamento, né, eu acho que muitos produtores, acaba sendo acumulado, muitos produtores, como eu falei, assim, ampliaram as suas operações nos anos de bonança, que se ganhou dinheiro, etc., e agora eles não estão conseguindo honrar aí os seus compromissos, com certeza. Pois é, né? A gente vê também a medida provisória 1314, né, Tereza, que autorizou essa renegociação dos produtores rurais com até 3 safras frustradas, né? São 1.300 municípios, só no Rio Grande do Sul, em mais de 500 cidades. Aí é mais uma oportunidade para o nosso produtor, né? Com esses recursos, né, vindos do BNDES, né, para as agências aí com juros subsidiados para ajudar esse produtor a levantar, não é, pagar as dívidas, né, tem um prazo aí para isso acontecer, ou seja, tocar e conseguir produzir uma safra que já está aí no campo, não é, Tereza? Isso com certeza, Simone. Sabe, tem uma outra coisa que a gente pensa, normalmente é um produtor muito tecnificado, né, que trabalha muito bem, a gente sabe, gera muito emprego. Então, a gente tem um problema, esse produtor saindo, né, da operação, eu falo saindo do jogo, a gente tem que pensar em emprego. Né? Há uma perda de emprego muito grande. Outra coisa, esse produtor com problema, provavelmente ele não vai investir tanto em tecnologia, né? Então, isso, em inovação. Então, isso acaba sendo uma estagnação ou até um retrocesso. E a outra coisa, Simone, esse produtor com problema, ele não vai expandir a produção dele. Ele fica quieto, às vezes, que eu acho que é o pior cenário é despedir ou contratar poucas pessoas. Então, isso é um problema que essas pessoas, né, essas empresas, ou esse produtor rural que está nessa situação tem e está vivendo. Então, eu acho que discutir isso, né, como eu te falei aqui no nosso começo, que a gente tem que colocar isso agora como os desafios do agronegócio, que a gente fala tanto, questão jurídica, né, nós falamos da questão indígena, a gente fala de regularização fundiária e etc. Eu estava até ouvindo aí vocês falarem agora uma reportagem da Ferrogrão, infraestrutura e logística, que é mais um grande desafio para o agronegócio, e a gente torcendo aí para a Ferrogrão sair, se Deus quiser, não é? Mas esse tema agora vai ter que entrar, sim, aqui no nosso, né, no nosso dia a dia. Nós, produtores rurais, temos que falar disso aí, e eu acho que a OAB São Paulo já deu um start aqui, começando a falar, e acho que vamos continuar com isso. Tereza Vendramini, produtora rural, conselheira da Embrapa, nossa analista aqui do canal. Muito obrigada pela conversa, análise de hoje. Viu, Tereza? Uma boa sexta para você, um excelente fim de semana e até a semana que vem.
Obrigada, Simone. Até. Tchau, tchau. Vamos pro comercial? Ainda